Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46, um texto conhecido dos irmãos, mas eu acredito que Deus tem algo novo para falar com você. A palavra do Senhor vai dizer assim: depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão estava sentado junto do caminho, e um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que o calasse, mas ele clamava ainda mais forte: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta, ele te chama. E nisso ele lançou de si a sua capa de um salto, e se levantou e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? E respondeu o cego, disse: mestre, que eu veja. E disse-lhe Jesus: vai, porque a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Amém? Você pode aplaudir o Senhor pela palavra dele, que a palavra é viva, a palavra é eficaz, ela penetra juntas e medulas. Amém? Queridos, a palavra vai descrever a respeito da história de Bartimeu. E Bartimeu, ele imprime uma história muito parecida comigo e com você. Porque Bartimeu imprime uma história de limitações, que a vida imprimiu sobre ele algumas limitações. Pois a Bíblia vai relatar que ele era cego. E por ser cego, muitas coisas o limitavam. Muitas coisas ele não podia fazer com facilidade, como alguém que enxerga. Muitas coisas ele foi privado de viver devido à limitação que ele vivia. E quando eu fui refletir sobre essas limitações, quando eu fui refletir sobre as dificuldades que a vida imprimiu sobre aquele homem, eu percebi que acontece comigo e com você. Porque eu e você também sofremos muitas das vezes algumas limitações que a vida nos imprimiu, que carregamos ela conosco e temos opções a ser vividas. Ou vamos nos render a essas limitações, ou vamos fazer algo para sobrepor essas limitações. Vamos nos acomodar diante das limitações que estão diante de nós, ou vamos criar oportunidades para fazer dessas limitações as maiores experiências que a vida já nos concedeu. Este cego está me ensinando algumas coisas, como também vai ensinar você nessa noite. Porque as limitações daquele cego, que fazia com que ele não pudesse fluir em algumas áreas, eu e você também às vezes nos perguntamos: por que a vida é mais difícil para mim? Quem aqui já não perguntou: por que comigo tudo é mais difícil? Por que as coisas para mim são mais complicadas? Quem aqui já não questionou porque não teve a oportunidade dos estudos que o outro teve com grande facilidade? Quem aqui já não perguntou por que eu nasci nessa família tão disfuncional, sem que o outro aqui do meu lado tem uma família linda, repleta de realizações? Quem aqui já não olhou e disse assim: por que eu passei por essa orfandade? Por que eu passei por essa traição, sendo que a minha irmã, a minha amiga, nunca aconteceu isso com ela? Às vezes há alguém aqui que diz assim: eu tive que sair cedo de casa porque a vida não foi fácil. Eu vivia num lar de violência, de disfuncionalidade, e as limitações são impregnadas na gente, porque a vida não é fácil. Tem momento que choramos,
Tem momento que a dor grita dentro de nós, por causa das limitações que a vida vai imprimir em nós. Pergunta ao seu irmão: o que fazer diante dessas limitações? Nós estamos num culto, hein? Hoje é culto fúnebre não, né, pastor? Culto de adoração. Então pergunta para 3 aí para mim: o que fazer diante dessas limitações? Aí. Sabe o que eu aprendo nesse texto? Algo extraordinário. Pastora Natasha, a Bíblia vai falar no primeiro versículo uma oportunidade rica que aquele cego está recebendo. A primeira: Jesus entrou em Jericó. E no mesmo versículo que fala que ele entrou, a Bíblia fala que ele está saindo de Jericó. Então quer dizer que a oportunidade é única. Jesus nunca mais voltou em Jericó. Ele está entrando, mas logo ele já está saindo. Sabe o que eu aprendo aqui, Zé Mauro? Que quem faz a oportunidade sou eu. Eu vou criá-la, eu vou construí-la. Se ela não tiver, eu vou fazer ela existir. Por quê? Porque eu estou com vontade de mudar a minha história, a minha vida. Porque a verdade é essa: precisamos construir oportunidades para sair, para se impregnar de nós as limitações que a vida colocou sobre você. Aquele cego está num lugar estratégico. Diz para o seu irmão: está num lugar estratégico. Que lugar é esse? Ele está na saída de Jericó. Na saída de Jericó, para que você entenda, é o caminho que vai para Jerusalém. Então todo mundo que vai adorar passa por onde, irmãos? Passa na saída de Jericó. Então ele está num lugar exato, onde tem um fluxo de pessoas passando a todo instante. Só que até a oportunidade não chegar, ele está vivendo de paliativos. E não há nada mais triste do que viver de paliativos. Porque viver de paliativos é passar uma noite bem e outra não. É ter paz hoje e amanhã não. É ter o que comer hoje e amanhã não ter. Viver de paliativos é depender dos outros. É depender da misericórdia de alguém. É depender da compaixão de alguém. E deixa eu te falar uma coisa: não há nada pior quando as oportunidades vêm dos homens. Porque a oportunidade dos homens muitas das vezes nos faz de escravo delas. As pessoas fazem dessas oportunidades para nos escravizar. Mas é maravilhoso quando a gente vive uma oportunidade diferente da que a dos homens nos dá. E é exatamente o que ele está vivendo. Ele está num caminho onde ele construiu para ele um lugar para que as oportunidades surgissem na vida dele. Mas o que está servindo ele até agora? O que as oportunidades estão trazendo para ele até agora? As oportunidades estão trazendo para ele até agora esmola. Ele está vivendo um momento em que ele está mendigando. E quando eu mendigo, eu vivo do resto. Quando eu mendigo, eu vivo do pouco. Quando eu mendigo, eu não sei o que eu vou ganhar. Eu não sei o que eu vou receber. E eu não sei, eu não posso me programar para nada. Porque se hoje der, maravilha. Mas se não der, eu passo a noite abatido, entristecido e angustiado. Só que a Bíblia vai dizer que existem 3 coisas que não voltam mais atrás: a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Ele está num lugar aonde ele ouve falar. E aqui começa o início do milagre deste cego. Ele ouve falar que Jesus de Nazaré está passando.
Olha que coisa mais linda que é esse texto. Ele imprime algo muito especial, porque quando ele ouve falar que Jesus de Nazaré está passando, ele cria uma atitude para chamar a atenção daquele que estava passando, que talvez ele nunca mais o veria, ou que talvez não teria nunca mais a oportunidade de encontrá-lo. Mas quando ele ouve falar, ele dá crédito à voz que ele está ouvindo, ele dá crédito que Jesus está passando, e ele reage diante daquela situação. Quando eu li esse texto, o meu coração saltou, porque se tem uma coisa que mexe comigo, é as revelações da palavra. Quando eu ouvi esse texto, vendo a reação dele diante daquilo que ele estava ouvindo, eu comecei a pensar: quantas das vezes eu ouço o que Jesus está fazendo dentro da igreja e eu não reajo acreditando que realmente ele está fazendo? Quantas vezes tem ministros dizendo: Jesus vai fazer, vai operar, vai realizar, vai abrir a porta, vai salvar, vai transformar seu lar, vai mudar a sua vida, e eu ouvindo tudo isso, eu aprendo com esse cego que quando a palavra é lançada, eu preciso de acreditar no poder que esse Jesus tem. Eu preciso de acreditar que Ele pode mudar a minha história hoje, porque aquele dia Ele estava em Jericó, mas hoje Ele está na Igreja Metodista Central. Hoje a oportunidade não é do cego, hoje a oportunidade é de você que saiu de casa hoje, que Ele está passando aqui. Eu não sei qual é o seu grito, eu não sei qual é o seu clamor, eu não sei qual é a sua limitação, mas hoje Ele veio encontrar com você. Ele veio encontrar com você. Aquele cego reage diante da voz que ele escuta, reage diante da ação que está acontecendo diante dele. Pelo amor de Deus, não trate natural a ação que um culto tem, porque quando os louvores estão sendo ministrados, quando a palavra está sendo ministrada, esse ambiente para de ser um ambiente natural para ser um ambiente sobrenatural. Então acredite que Ele está aqui, e quando Ele está aqui, cadeias estão sendo quebradas na sua vida, grilhões estão sendo destruídos, ações do inimigo estão sendo aniquiladas, portas estão sendo abertas, forças estão vindo sobre a sua vida, paz está sendo derramada, alegria está caindo sobre você. Ele está passando na Metodista Central. Acredite nisso. Ele acredita que Jesus está passando, porque não basta eu só ouvir, eu preciso de dar crédito à voz que fala comigo. E quando ele ouve, a Bíblia vai dizer que uma atitude é tomada. Fala com o seu irmão, me ajuda a pregar nessa noite, e fala com ele: sabe por que muitas coisas não estão acontecendo na sua vida? Fala baixinho para ele não brigar com você, porque atitudes não estão sendo tomadas. O primeiro passo para o meu milagre acontecer, eu preciso de criar atitude dentro da minha vida e dentro de mim. Eu preciso tomar algumas atitudes. Existem coisas na sua vida que você sabe que você precisa de criar atitude. E os dias estão passando, os meses estão passando, e o ano já está terminando, e você não tomou nenhuma atitude diante dessas situações.
Porque não basta só acreditar que Ele está aqui, que Ele vai fazer, que Ele vai operar. Eu preciso partir para cima, para Ele realizar na minha vida. E eu gosto de fazer isso aqui na igreja. Dá uma sacudida nesse irmão aí, fala com ele: reage, meu irmão, reage. Jesus está se movimentando, Jesus está passando. Ele quer uma atitude sua. Você precisa de tomar uma atitude na sua casa, você sabe disso. Você precisa de tomar uma atitude com seu casamento, você sabe disso. Você precisa tomar uma atitude com seu filho, e você sabe disso. Na sua empresa, no trabalho, nos estudos, na faculdade, nos projetos que você iniciou, você precisa tomar uma atitude. A vida é feita disso, de posicionamento, de atitude. Eu preciso de orar, mas eu preciso de reagir, para eu ver Deus fazer. Deus quer ver o quanto que você quer, meu irmão. Porque pedir tinha uma multidão pedindo, mas eu não sei quantos tomou a atitude do cego. Mas a atitude dele fez o movimento de Jesus realizar na sua vida. Qual a atitude que ele faz? A primeira atitude que ele faz é clamar. Fala com o seu irmão: clamar é diferente de orar. Por quê? Porque orar é relacionamento, clamar é caráter de urgência. Quando eu oro, eu estou me relacionando. Mas quando eu estou clamando, eu estou gritando por um caráter de urgência. Eu estou pedindo: faz agora. Eu preciso da tua intervenção. Eu preciso de uma ação do céu sobre a minha vida. Eu preciso agora. Se o Senhor é socorro bem presente na angústia, vem agora sobre a minha vida. O clamor movimenta o céu num caráter de urgência. Pastor Luiz Cláudio, aquele homem está descobrindo um segredo. Eu vou clamar porque a minha necessidade é caráter de urgência. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas se for caráter de urgência, aproveita que o Espírito de Deus está aqui. O doce Espírito Santo está na casa. Clama a Ele, porque antes desse culto acabar, antes do ano virar, a sua vitória vai chegar. Clame! Clame! Até quando que eu vou clamar, pregador? Eu vou clamar até eu receber. Qual é o meu limite? Enquanto eu não receber, eu não paro de gritar. Irá chorodoa. Qual é o seu caráter de urgência? É um dia só e você desiste? É uma semana de clamor e você já para? É a pressão que vem sobre você, você já desanima? Este cego está me ensinando algo extraordinário. Ele está clamando, e quando ele clama, oposições começam a acontecer para que o seu clamor seja cessado, para que ele desanime do propósito que ele iniciou, para que ele não acredite que vai acontecer o que ele está pedindo. Você já percebeu que todas as vezes que você entra num processo de clamor, quando você entra num propósito de grito, de guerra, muitas oposições começam a impregnar na gente, muitas coisas começam a acontecer para fazer você retroceder, para você não voltar mais aqui, para você desistir dos planos, dos projetos, da família, do trabalho, da porta que abrir, da espiritualidade, da salvação, do caminhar com Cristo. É só você começar a clamar que as oposições começam a acontecer. O inimigo começa a se levantar e dizer: para de orar. A multidão gritava: não clame! Não clame! Cego, preste atenção, a gente não pode abandonar o contexto. Cego, mendigo, na beira do caminho, e uma multidão falando: para de clamar. Não grita, não clama. A tendência é da fragilidade fazer o que com você? Parar.
Porque a sua fragilidade quer medir você todo minuto. E porque você é tão frágil com as suas limitações, as suas necessidades, você desiste de tudo. Você abre mão de tudo. Sabe o que você está impregnado em você? Você quer saber de uma coisa? Eu não vou lutar não. Quer saber de uma coisa? Não vou brigar por isso não. Quer saber de uma coisa? Deixa a vida do jeito que está. Se eles querem me parar, já conseguiram o que eles quiseram. Eles queriam me tirar da igreja, né? Já me conseguiu então. Eles queriam fazer eu não voltar mais, né? Então tá bom, então eu não vou voltar mais. A fragilidade faz isso com a gente. A fragilidade te faz a todo instante acreditar que a limitação é maior do que o poder do clamor. Quantas foram as vezes que as pressões da vida te fizeram desanimar? Quantas das vezes as pressões te tiraram do foco, te tiraram do posicionamento que você estava diante de Jesus? Mas aquele cego me surpreende e me faz apaixonado por essa história. Quanto mais eles oprimiam, quanto mais pressão faziam nele, maior ele levantava o nível do seu clamor. Intercessão de Deus é forte. Quanto mais ele gritava: cala, não clame, não grite por Jesus, desiste, continua cego, continua com essa vida de mendigo, continue na mediocridade. Aquele cego está aumentando o nível dele de clamor, está dizendo: se a pressão aumentou, eu vou elevar o nível da minha oração. Essa noite eu vim gritar com você algo aqui que o Espírito Santo está queimando dentro de mim. A pressão está grande, aumenta o nível da sua adoração. A pressão está grande, levanta o nível do seu clamor. A pressão está grande, vem no culto mais vezes, levanta de madrugada, faz jejum. Quanto mais pressão, mais clamor, e a vitória é inevitável. Eu nunca vi um justo sem resposta. Clame. Essa pressão quer tirar o clamor. Essa pressão quer tirar o desejo que você está de Jesus. Essa vontade de encontrar com Ele. Essa vontade de abraçar Ele, de cair aos pés dEle. Mas deixa eu dizer uma coisa: o seu clamor, a pressão que estão fazendo, é porque eles entendem que está muito perto da história da sua vida mudar para sempre. Então, ao invés de reclamar da pressão, comece a celebrar, porque a sua vitória está mais perto do que você imagina. Eu já entendi uma coisa: quando a pressão sobe, é porque eu estou perto de alcançar a vitória. Essa semana eu vi algo interessante, eu vou compartilhar aqui. Um homem comprou um sítio, e ele todo empolgado com o sítio, fazendo as suas plantações. Quando ele dá uma enxadada, ele acha uma pepita de ouro reluzente. E ele fica impressionado e olha e fala assim: nossa, o sítio que eu comprei tem ouro. E ele conta com seus irmãos, conta para eles. Eles alugam máquina e começam a cavucar a terra. Cavuca daqui, cavuca dali, e vai cavucando. E mais de 60 dias perfurando por todos os lados, e não encontra o ouro. E ele bagunçou o sítio todo, cavando, ao ponto dele desgostar do lugar e falar: vou vender. Frustrado porque não tem encontrado ouro. E ele vende por uma pessoa. E a 15 dias depois da venda, a pessoa que comprou, uma nota sai em todos os jornais: fulano de tal compra um sítio. E perplexo,
ele acha 1 tonelada de ouro. E quando foram perguntar a ele como foi, ele disse: foi algo extraordinário. Cavamos só 2 metros e achamos a tonelada de ouro. Sabe o que eu aprendo com essa história? Cava mais um pouquinho, clama mais um pouquinho, ore mais um pouquinho, busque mais um pouquinho, se entrega mais um pouquinho, acredite mais um pouquinho, porque a sua vitória está mais perto que você imagina. Tem muita gente desistindo na cara do gol. Tem muita gente abrindo mão na hora de pôr a mão na vitória. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: ei, não é hora de parar. Dá uma cutucada nesse irmão e fala: você está proibido de parar, meu irmão. Vamos cavar mais um pouquinho. Vamos cavar mais um pouquinho. Enquanto a história está imprimindo sobre ele uma oposição, quando os inimigos estão se levantando contra ele para impedir dele receber, ele está gritando mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Porque eles não têm compaixão e misericórdia de mim, mas o Senhor é rico em misericórdia, e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Não espere misericórdia deles, clame pelo dono da misericórdia, porque ele vai se levantar em seu favor. Tem misericórdia de mim, porque eles querem ver minha dor. Eles querem me continuar vendo cego. Eles querem me continuar mendigo. Querem me continuar escravo dos paliativos, de hoje ter e amanhã não ter. Mas eu estou clamando por misericórdia, porque eu quero estar na sua mesa. Eu quero viver a fartura da casa do Pai. Eu quero viver essa paz perpétua, essa alegria perpétua, essa força perpétua. Eu quero viver o melhor dessa terra nas tuas mãos, meu Pai. Tem misericórdia de mim. Quando eu vejo esse cego clamar, porque ele ouviu falar que Jesus de Nazaré estava passando, mas quando ele foi clamar, pastor Felipe, ele foi clamar pelo filho de Davi. Então esse cego, os olhos dele são abertos quando ele começa a clamar. Porque eu aprendo uma coisa, que quando nós estamos diante de Jesus, nós não vamos viver mais de mendigar, nós vamos começar a viver da misericórdia. Lá fora, pastor Luiz Cláudio, eu mendigava, mas aqui dentro eu vivo da misericórdia dele. Os olhos dele foram abertos, porque eles estão imprimindo um Jesus de Nazaré, o Jesus do José e o Jesus da Maria. Mas ele está clamando pelo Jesus profético, o Jesus filho de Davi, raiz de Jessé, raiz de uma terra seca, que não tinha beleza nem formosura para que o desejassem, mas como ovelha muda, desceu ao matadouro. Por suas pisaduras nós fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Naquela hora o coração dele é revelado a quem ele está clamando. Ele está clamando: não estou clamando por um Jesus histórico, estou clamando por um Jesus profético que veio aqui para mudar a minha história. Nessa noite nós não queremos apresentar um Jesus que a história dele acaba na cruz. Eu quero te apresentar um Jesus vivo, que continua fazendo milagre, e que está aqui na Metodista hoje para fazer para você que está aqui. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a impregnar o seu clamor. Ele começa a clamar. E quando ele começa a clamar, algumas coisas começam a acontecer. A Bíblia diz que a primeira é: Jesus parou.
Jesus não parou para Pilatos. Jesus não parou para Herodes. Jesus não parou na cruz. A morte não parou Jesus. Mas o clamor do cego fez ele parar. Um Jesus que se movimenta a todo instante por propósito. Um Jesus que no Novo Testamento você vai ver ele entrando em aldeias, caminhando, e ele parando. É porque algo extraordinário vai acontecer. Sabe o que eu começo a aprender aqui? Que um clamor faz Jesus parar para olhar para nós. E eu não sei porque ainda você não começou a clamar. E eu não sei ainda porque você não começou a clamar com caráter de urgência para ele parar na sua história e na sua vida. Ele para, tem uma multidão gritando, tem uma multidão pedindo, tem uma multidão querendo tirar algo de Jesus, mas ele está parando por um clamor de misericórdia. Eu preciso nessa noite ser profeta de Deus na sua vida e dizer que tem muita gente gritando lá fora, mas ele parou para ouvir você que está aqui hoje. Ele parou para encontrar com você na sua história, para te socorrer. Ele conhece as suas noites mal dormidas, ele conhece as suas tristezas, ele conhece as suas decepções, ele conhece os seus desesperos, as suas angústias, as feridas da sua alma. Ele conhece os gritos de amargura, ele conhece os limites que a vida impôs sobre você, mas ele veio aqui para te ajudar nessa noite. Ele está parando esse culto aqui hoje dizendo: eu vim por causa de você. Ele para tudo e dá uma palavra para ele. Os discípulos vêm e ele fala com os discípulos assim: manda chamar ele. Os discípulos vão até onde ele está e dão uma palavra contrária que o mundo está dando. O mundo está dizendo: não tem jeito, fica quieto, acabou. A sua história não anda mais, você não vai ser mais feliz. Só o que o mundo está dizendo. Mas a igreja, que é os discípulos, que é o veículo da voz de Deus, traz uma palavra para ele dizendo: tem de bom ânimo, acredite, não temas, porque chegou a sua vez. Se o pastor Felipe tivesse aqui agora, eu ia cantar que chegou a sua vez, meu querido. Chegou a sua hora, chegou o tempo agradável de Deus na sua história, na sua vida. Por muito tempo quis te calar, por muito tempo quis impregnar um desânimo na sua história, na sua vida, quis colocar ele. Chegou, eu vou cantar um espírito de derrota sobre você, mas a igreja do Senhor tem uma mensagem contrária do mundo. A igreja do Senhor hoje vem dizer para você: continue com esperança, acreditando, redobre o seu ânimo, porque a sua vitória está chegando. Chegou! Eu não sei o que contaram para você, eu não sei qual a mentira que disseram para você, mas eu vim pregar uma mensagem. Levanta amanhã na segunda-feira, limpa o rosto, penteia o cabelo, levanta a cabeça, porque a sua vitória está diante de você. Seriedade. Eu não sei o que disseram a respeito da sua história, mas eu vim trazer uma mensagem de ânimo. E a minha veia profética está gritando aqui dentro de mim. Está gritando, sabe o quê? Que antes que esse ano acabe, tem notícia boa chegando na sua vida. Que antes que esse ano acabe, vai ter realização de sonho, de projeto, de oração respondida. Antes desse ano acabar, Deus vai sacudir sua história. Tem de bom ânimo. Segunda coisa, não adianta ânimo se não tiver posicionamento.
Levanta. Tem de bom ânimo? Agora levanta daí. Eu preciso pregar para alguém aqui, que no domingo ele vem no culto, recebe uma palavra de ativação, ele sai todo encorajado daqui, mas quando ele chega em casa ele deita de novo. Quando chega segunda-feira ele se prostra diante dos problemas. Quando ele vai trabalhar na segunda-feira, os problemas começam a assombrar sua mente e ele começa a se prostrar de novo. Da cachorro. Mas ele está dizendo: levanta agora, muda de atitude, sai desse lugar de mendigo, e esse posicionamento vai te gerar um milagre na sua história. Presta atenção, olha o que está escrito. Ele está prostrado, pastora Natália, mas quando ele recebe a palavra, diz assim: levanta. Ele dá um salto. Está escrito aí. Ele dá um salto do lugar que ele está. Ah, se eu estou recebendo essa palavra, eu já pulava dessa cadeira aí, eu já sacudia a poeira, eu já começava a sacudir do lugar, eu já começava a reagir com essa palavra. Está dizendo: é hoje que eu me levanto dessa depressão, é hoje que eu saio dessa insônia, é hoje que eu saio desse casamento, que eu não estou aguentando, eu não vou me separar, mas a mentalidade vai mudar. É hoje que esse emprego não me oprime mais, é hoje que eu saio dessa escassez, é hoje que eu saio da mediocridade. Levanta! É hoje. Pode sair do seu lugar, é profético. Pode levantar. Convida a igreja a ficar de pé nessa hora. Derebadará, suriando alamaná.